Oi, gente! Pop Verso tá no ar sexta-feira. E sexta-feira, depois de uma semana incrível por aqui, a gente recebeu vários convidados, falou sobre assuntos importantíssimos. Semana de estreia também de animação brasileira na Netflix e muito mais. Então, vamos reunir os destaques aqui e conversar mais um pouquinho? Roda a vinheta. Já começo te fazendo uma pergunta. Você se sente confortável conversando com alguém que pensa totalmente diferente de você? Tá, é desconfortável, mas é importante. E essa semana saiu uma pesquisa falando justamente sobre isso. Como os brasileiros conversam ali uns e outros e como eles se sentem fazendo isso. A pesquisa é bem interessante e a gente conversou aqui com um especialista para analisar isso. Olha só. A gente vai trazer essa discussão agora para o Pop Verso e trazer essa discussão com uma pesquisa, na verdade, com números. Uma pesquisa que foi feita pela COGA, que é uma nova unidade de estudos comportamentais e estratégia da agência de comunicação Dojo. O nome dessa pesquisa é Brasil de Bolhas. Quando a gente fala de bolha, geralmente a gente pensa na internet, né? Mas as bolhas que a gente cria em volta da gente, de pessoas que pensam do mesmo jeito, por que é tão difícil furar essas bolhas? Para me ajudar a entender essa pesquisa, o Odir Fontoura está aqui, ele é professor e doutor em História. Ele está aqui com a gente para conversar um pouquinho sobre isso. Odir, bem-vindo, obrigada, viu, pela participação. Eu que agradeço, Mário. Obrigado pelo convite. Eu vou mostrar aqui alguns dados e aí a gente vai conversando junto, tá bom? O primeiro dado foi um dado que, enfim, chamou bastante a nossa atenção. É o seguinte, 52% das pessoas acham que as outras pessoas não estão preparadas para ouvir quem pensa diferente. Te surpreende isso? A maioria achar que o outro não está preparado para conversar com quem pensa diferente, mas será que quem respondeu também está? Mari, para a gente que é professor, esse número ele nos entristece, mas ele não surpreende. Esses dados eles falam de um país polarizado e que não está só na internet, como você bem falou. Até nas salas de aula a gente vê isso. Às vezes as salas de aula elas têm verdadeiros muros de Berlim lá dentro, com pessoas muito à esquerda ou muito à direita que não se conversam. E aí a gente tem que ter todo um esforço para a base do martelo quebrar, claro que não a cabeça dos alunos, mas esse muro fictício e fazer pontes, provocar o diálogo, a conversa, a troca, a conexão. Deixa eu só te perguntar uma coisa. Você falou que vocês tentam fazer isso em sala de aula. Quando vocês conseguem, qual é o resultado disso? O resultado é mágico, é lindo. Mas aí, para isso acontecer, é muito complexo. A gente tem que assumir um lugar que não é muito confortável, que é o lugar de não sabedor, né? Quando a gente se coloca nesse lugar que, a gente não sabe de tudo. 2, a gente não tem todas as informações sobre todos os assuntos. E 3, quando a gente assume que assim como possivelmente eu tenho algo a ensinar o outro também pode ter algo a me ensinar, bom, eu acho que a gente, quando se coloca nesse lugar, muita coisa interessante e bonita pode acontecer. Odir, você falou sobre a bolha, né? E é isso, bolha geralmente a gente pensa na internet, mas aí o próximo dado que eu vou mostrar aqui agora dessa pesquisa que a gente pode conversar, diz o seguinte, tem certos assuntos que o brasileiro prefere mesmo conversar pessoalmente. Mais de 70% acham que é mais provável se envolverem numa discussão saudável sobre política, e a gente está falando exatamente sobre esse assunto, no ambiente físico. A internet tem uma coisa de, enfim, tirar ali o olho no olho e às vezes a pessoa pode se achar valentona, né? Então tá bom, já que eu não tô olhando no seu olho, eu posso aumentar a emoção dessa discussão. No ambiente físico ainda rola aquele, né? Ok, vamos baixar a bola aqui e tentar entender um pouco o outro lado. Quando acontece, né? É importante que aconteça isso. A gente precisa ter consciência de que quando a gente está com o celular na mão e olhando para a tela, a gente não está vendo ali a realidade. Aquilo ali não é o mundo real. Tudo na internet é um recorte, é uma seleção, é um zoom do mundo real. E se posicionar dessa forma, de uma forma crítica, desconfiada, é um passo. Acho que é um passo importante. Outro passo é sempre demandar as fontes das informações que chegam para a gente, né? As referências, as evidências. Eu nunca fico ofendido quando as pessoas comentam nos meus vídeos assim, tá, mas isso você tirou de onde? Eu fico orgulhoso pra caramba, porque é isso aí. Não é só o nosso colega que pode estar consumindo notícias falsas sem saber. Eu também posso. O próximo dado diz o seguinte, ainda dentro da discussão política. 28% já cortaram ou cortariam relações com uma pessoa por conta do posicionamento político dela. É um dado também que te surpreende? Eu acho que tem duas coisas. Existem posicionamentos que são, de fato, indefensáveis.
tudo aquilo que orbita ou que gira ao redor do fim da democracia não pode ser defendido. Eu não posso defender o fim da sua existência e querer que você continue me respeitando porque eu sou, sei lá, seu parente, entende? Existem limites que não podem ser cruzados. Eu realmente acredito que hoje as posições, Mari, mais extremadas, mais autoritárias, mais violentas, elas vêm de muitos lados e estão naturalizadas, né? E isso é muito perigoso. Por outro lado, eu realmente acredito que falta o exercício da tolerância. Será que a gente também não está num momento em que a gente quer tanto o conflito, quer tanto não concordar com a outra pessoa, que a gente não vai assumir que eu tenho algo em comum com outra pessoa? Eu realmente não quero ter nada. A gente está num momento de emoção ali, a flor da pele, ao mesmo tempo que num momento de cansaço, tipo, ai, será que vale a pena conversar ainda? Tô desmotivado, não quero mais. Será que a gente está nesse momento? Eu acho que sim, eu acho que é muito cansativo fazer o esforço de querer convencer o outro a se converter às suas ideias. Mas quando a gente já começa a discussão dentro desse lugar, de querer convencer o outro de que eu estou certo e não me abrir ao fato de que eu possa estar errado, eu acho que é muito difícil construir qualquer ponte ou construir qualquer conexão já com esse posicionamento. Odir, obrigada mesmo, que prazer conversar com você. Olha que conversa saudável que a gente teve aqui, então obrigada. E é isso, gente, buscar fonte confiável de informação. Lembrando que a gente trouxe essa pesquisa aqui junto com o Odir, mas a gente também está falando sobre o ambiente político. Então aqui na CNN a gente está de olho na cobertura, claro, do segundo turno das eleições, dia 30 de outubro. Então fica com a gente que a gente está ao longo da programação de olho em tudo. Falta menos de um mês para a estreia de Pantera Negra, Wakanda para sempre, na verdade, é o filme agora. Um filme que fez muito sucesso inicialmente e o hype continua, né? Só que agora sem o Chadwick Boseman, que infelizmente morreu por causa de um câncer em 2020. Como a história continua? Eu joguei essa pergunta para o Roberto Sadovski, crítico de cinema, que veio aqui no estúdio. No último trailer, que foi o trailer lançado agora há pouco, faz, enfim, sei lá, uma semana mais ou menos, tem ali uma cena muito rápida no fim desse trailer. Sim. Que dá a entender que o Pantera Negra agora é a Pantera Negra. Sim. Será? Nos quadrinhos isso já aconteceu, né? A gente já teve uma Pantera Negra, porque Pantera Negra é um título, né? Não era o Rei T'Challa, é um título. É muito difícil quando você perde um ator tão conectado ao personagem, né? Então acho que eles tiveram lá uma boa ideia, ou melhor, a ideia que podia ter, né? O Rei T'Challa tá morto também no filme, a gente vê isso nos trailers, tem um funeral, tem uma celebração. O que tá me deixando curioso é saber como eles vão desenrolar essa história e como eles vão escolher um novo Pantera Negra, no caso, talvez uma nova Pantera Negra, e como os novos personagens vão ser apresentados nesse filme. Que a gente tem Namor nesse filme e a gente tem a Riri Williams, que é uma personagem chamada Coração de Ferro nos quadrinhos, que é uma menina que é gênio e que constrói também uma armadura igual ao do Homem de Ferro. Sadovski, sempre que a gente fala sobre filmes de super-herói aqui, eu tento controlar a minha emoção e também pensar fora da minha bolha. Porque eu sei que muita gente, às vezes, não conhece muito ou não acompanha muito. Você acha que Pantera Negra é um filme que conseguiu furar essa bolha da galera heavy user ali de super-herói? Pessoas que talvez nunca tinham interesse em chegar no cinema para assistir um filme sobre algum herói, de repente foram lá, se surpreenderam, e será que o segundo filme também vai conseguir furar essa bolha? Porque é um filme que representa muita coisa, Sim. né? A melhor coisa da Marvel também é a pior coisa da Marvel. A Marvel no cinema conseguiu reproduzir esse clima dos quadrinhos de ter um universo conectado, que é muito difícil de fazer. Então no cinema isso nunca foi feito antes. E isso é legal a gente acompanhar, mas por outro lado se torna uma coisa muito hermética, né? Se você entra no meio do caminho, você fica meio boiando com o que está acontecendo. O bacana de Pantera Negra é que eles conseguiram fazer com que o filme se tornasse um fenômeno cultural, né? Foi uma celebração da cultura negra, foi feito com muito cuidado o figurino, a direção de arte, a escolha do elenco, a escolha do modo como eles falam. Então teve muita coisa e gente que não ia ao cinema há muitos anos quis se enxergar na tela, se ver representado na tela, e eu acho que reproduzir um fenômeno é muito difícil. E talvez o objetivo de Wakanda para sempre não seja nem esse, seja de fato continuar uma história. Eu não acredito que tenha o mesmo impacto que o primeiro filme teve, mas eu acho que vai ser algo que a gente pode apreciar da mesma forma.
E pra galera heavy user, o que esperar desses personagens novos, Namor e a Coração de Ferro? Eu acho que a Marvel tem sido muito feliz em traduzir os personagens dos quadrinhos pro cinema. Tem uma espécie de fã mais radical que, se não for idêntico ao gibi, ele não gosta. E para esses fãs eu falo, lê o gibi então, não precisa ir pro cinema, né? O gibi tá lá, ninguém mudou. Mas a gente precisa adaptar porque a esmagadora maioria das pessoas que vai ao cinema nunca abriu um gibi na vida. É legal a gente ver essa adaptação, que é uma adaptação. Tudo é adaptado. Nenhum personagem da Marvel no cinema, ou nenhum personagem de quadrinhos no cinema é igual aos quadrinhos. Nenhum deles. Nem Homem-Aranha, nem X-Men, nem Hulk, nada. São todos diferentes. E eu acho que essa diferença, em teoria para mim, né, que sou leitor de quadrinhos há muito tempo, torna tudo mais interessante, porque eu acho que é uma releitura de uma ideia que a gente já tem. Às vezes acertam, às vezes não, né? Às vezes acertam muito, às vezes é eterno. Você tá otimista? Ou você tá como? Eu tô sempre otimista. O filme de super-herói deixou de ser uma novidade, deixou de ser especial, né? Então, eu lembro, lá, quando tudo era mato ainda, né, que eu acompanhei o lançamento do primeiro X-Men, do primeiro Homem-Aranha, era uma novidade. Super-herói no cinema era tipo, nossa, a gente só tinha Batman. E o último foi Batman e Robin, meu Deus. Então, era uma coisa muito nova a gente ver aqueles personagens que a gente gostava tanto nos gibis, de repente virar a espinha dorsal da cultura pop hoje. Então, como deixou de ser especial, eu tento conter um pouco o meu entusiasmo. É claro, né? Quando a luz apaga, eu tô no cinema, eu fico... O coração... Aí a gente emociona, não tem jeito. Aí não tem jeito. Sadovski, eu não vou mais perguntar nada, tá? Senão a gente vai ficar aqui horas falando. Tá bom, eu vou saindo de mansinho. Tá bom? Assim. Por favor, Sadovski, me ajuda. Tchau, hein, gente? Tchau. Valeu, vou levantar e vou sair. Tchau. A semana foi muito importante pro Brasil também, porque estreou na Netflix uma série brasileira de animação, uma série sobre o Menino Maluquinho. E quem é o cara responsável por Menino Maluquinho, essa história que acompanha a gente há tantos anos? Ziraldo! E claro que a gente falou sobre ele aqui no Popverso. Camiseta amarela, blazer azul e uma panela na cabeça. Eu nem preciso continuar para você já saber que o personagem em questão é o Menino Maluquinho. Criado em 1980, essa provavelmente é a obra mais popular de Ziraldo e acabou marcando gerações. Tô aqui para provar isso. Mas nem só de maluquices vive o autor infantil. Então, vamos voltar um pouquinho. Lá nos anos 60, Ziraldo lançou a primeira revista em quadrinhos brasileira colorida de um só autor, intitulada Pererê. A publicação durou até 1964, quando o regime militar acabou banindo todas as revistas das bancas. 6 anos depois, o cartunista que fazia parte do Pasquim, um tabloide de humor e de oposição à ditadura, foi preso junto de toda a redação do jornal. Isso porque o Pasquim tinha publicado uma sátira do célebre quadro de Dom Pedro às margens do rio Ipiranga. Depois desse episódio, no início dos anos 70, Ziraldo recebeu um convite para criar um livro infantil que deveria ser feito em 3 dias, mas ele acabou fazendo em apenas 2. E foi assim que surgiu Flicts, um dos marcos da literatura infantil no país. A obra mostra a cor Flicts, de um tom terroso bege, que se sente excluída por não ser tão forte quanto o vermelho, por não ter a imensidão do amarelo e nem a paz do azul. Essa obra foi a primeira aventura do Ziraldo no mundo infantil, e aí veio outro grande sucesso do autor, O Menino Maluquinho, que seria lançado mais de 10 anos depois, em 1980. E até hoje é um grande sucesso de vendas. Aqui no Brasil, o Menino Maluquinho já ganhou 2 versões live action, em 1995 e 1997. Uma série em 2005, um desenho animado em 2014 e agora vai ganhar outro desenho animado, só que na Netflix, a primeira produção de animação brasileira no streaming. A obra ficou tão popular que até originou um spin-off literário e audiovisual. Uma Professora Muito Maluquinha foi publicada em 1995 e virou filme em 2011 com a Paola Oliveira no papel principal. E se isso ainda não te convenceu, fica aqui com esse dado. Os livros do Ziraldo foram publicados em mais de 10 países e venderam mais de 4 milhões de cópias. E aí, a gente esqueceu alguma obra que marcou sua infância? Qual sua obra favorita do autor? Conta pra gente na hashtag PopVersoCNN. O que acontece quando você junta um analista de economia e um jornalista da geração Z, de 22 anos? E aí você coloca dinheiro e comportamento no meio? A gente tenta entender como essa geração, então, se relaciona com grana. Fernando Nakagawa, Leonardo Amaral, olha só. Tem uma pesquisa mostrando a relação da geração Z com dinheiro. Pois é, eu achei curiosa essa pesquisa, uma pesquisa exclusiva
de um aplicativo, na verdade, um aplicativo digital de gerenciamento financeiro voltado para a geração Z. Eles têm 1 milhão de usuários aqui no Brasil, 80% desses usuários têm ali entre 12 e 18 anos, mas não é essa faixa etária da geração Z, tá? A geração Z, ela é um pouquinho mais ampla do que isso. E aí esse aplicativo, então, recortou essas informações e aí a gente conseguiu essa pesquisa exclusiva. Leonardo, representante da geração Z, conta pra gente, então, quais são esses dados? O que eu te conto é que eu descobri que eu tô, acho que, um pouco velho, assim, pra galera da geração Legal Z. ele falar isso no nosso meio, né, Naka? Não, dentro desse recorte eu tô um pouco acima ali da idade, porque o recorte vai até os 18 anos e eu tenho 22, então... Corta pra pessoa de 33, corta pra mim aqui. Corta. O Naka Eu nem vou falar a minha idade. Eu nem vou falar. Mas você tá dentro ainda do universo. Tô 100%. Tranquilo. Mas vamos lá, o que a galera mais gasta dinheiro? Então, o primeiro recorte é justamente nesse ponto aí, que é games. A galera Sério? gasta dinheiro com games, a galera mais nova gosta pra caramba desse mercado. E as marcas preferidas dessa galera é a PlayStation e um outro software que chama Steam. Nossa, eu tô vendo aqui quase 50% do Exato, consumo, quase quase metade, 50%, Naka. exato. Realmente é muita coisa. É bacana porque, como o recorte foi da galera até 18 anos, então é um pessoal que ainda sai menos de casa ou que faz coisas fora de casa mais tranquilas, vamos dizer assim, né? Então, no máximo, vai no shopping ali, tá, não sei o quê, ou sai com a galera, mas efetivamente isso mostra que o consumo ainda está muito relacionado ao estar em casa. Estar em casa ou aqui no celular, seja no celular ou num console. E aí é interessante porque normalmente o game era ligado, tempos atrás, ao consumo masculino, mas isso é uma coisa que está mudando muito. Sim. E as garotas estão cada vez mais gamers e essas plataformas, elas têm, além da característica de você comprar um game, né, comprar um título, você também vai gastando com o passar do tempo durante os jogos, comprando skins, comprando add-ons assim, para os seus jogos. Comprando o quê? Add-ons. O que é isso? Essa aí foi boa. Que são uns tracks pra você adicionar no seu videogame. Ah, então é, sei lá... Uma extensão em português. Entendi. Fazer um plugin ali pro PlayStation. Add-ons. Add-ons, Entendeu? add-ons. E aí, Segundo o Fernando Nakagawa. O segundo recorte que eu tenho aqui vai muito nessa linha que você está falando, a galera que não sai muito de casa e a galera que acaba comprando coisas online. Então a galera gasta com delivery e com varejo. O dado aqui fala que mais ou menos 20% dessa galera, desse recorte, entram em sites como, por exemplo, Amazon e Mercado Livre para comprar alguma coisa que está faltando. Às vezes um headset para jogar um videogame, um controle novo. E aí aproveita para o quê? Pedir um iFood. Então, delivery, 12% dessa galera, quase 12% dessa galera, gasta dinheiro. Eu sou geração Z, acabei de descobrir, gente. Eu faço isso. Gasta com videogame com iFood. E nessa história do varejo tem um dado interessante, porque se você olha no mercado geral de todo mundo, aqui no Brasil o Mercado Livre está à frente, bem à frente da Amazon. A Amazon é a maior varejista online do planeta, mas não é no Brasil. E aqui a pesquisa mostra que está ao contrário. Essa galera compra mais na Amazon que no Mercado Livre. Nossa. Isso é interessante, assim, porque pode indicar um comportamento, aí é preciso observar essa coisa comportamental. E a comida, 92,6% das pessoas compram no iFood. Só 7,4% no Rappi, é uma desproporção gigantesca. Nossa. O que mais, Léo? Para finalizar, o terceiro recorte que eu tenho aqui é que a galera analisada gasta, 8% dela gasta em aplicativos de transporte, então Uber ou outros aplicativos, 6% em streaming, 2% em lives, então talvez com doações na Twitch, inscrições, coisas do tipo, e aí só 1% em música. E aí o questionamento que eu trago é, essa galera, como você falou, tá em casa e muitas vezes quem acaba pagando por streaming, por música e outras coisas é aquele plano familiar bacana. Exatamente, certo? são os pais que pagam isso tudo. Ou a galera usa, por exemplo, as plataformas com anúncio. Com anúncio mas nesse caso eu concordo total com você, Léo. A galera está no plano do pai, da mãe ali, como mais uma continha, mais um quadradinho na conta. Então não precisa. Essas contas com streaming e principalmente com transporte por aplicativo tendem a crescer rapidamente conforme você sai de casa. Sim. E aí a conta muda e aí o jogo vira. É bem provável que aí você passe a gastar muito mais com supermercado, com contas como energia. Aí chegam os boletos de gente adulta e aí Produto de limpeza, que é caro, né, gente? Aí a vida passa a ser chata. Aí fica complicado.
uma coisa. Nossa, ser adulto é tão chato. Mas, Naka, por que é importante a gente ter esse recorte, né? O que essas informações podem ajudar a gente a entender de certa maneira? Primeiro, eu acho que para as empresas é interessantíssimo ver como essa galera compra, o que elas gostam, o que essas pessoas gostam, o que atrai na hora de consumir. Então, as empresas precisam saber para se posicionar e para tentar pegar esse consumidor pela mão e seguir a vida toda com ele. Agora, para nós, ou melhor, para os jovens, porque eu não tô na geração, dessa geração, para os jovens é bom, cara, para a galera é bom saber, desde sempre, sério, desde sempre, da mesada até seu salário, quanto você gasta e onde você gasta. Você faz isso? Eu faço mais ou menos. Até ia perguntar pro Naka, inclusive, porque a tecnologia ajudou muito da galera da minha idade a aprender a se orientar melhor, né, em relação ao dinheiro. Mas você acha que essa galera está sendo orientada da maneira correta? Acho que essa é uma boa provocação. Porque tem muita coisa na internet boa, mas tem coisa não necessariamente tão boa assim. Acho que um debate super interessante que tem na internet é bom comprar um carro ou não é bom comprar um carro? Tem também de casa, de alugar um apartamento. Exatamente, ou de alugar ou de comprar. Assim, existe uma resposta financeira, tipo, você vai pagar tanto de juros, não sei o que, mas antes disso, tem uma coisa que cada um sabe onde dói o calo no pé. Sim. Então, se pra você, que você mora muito longe do teu trabalho, e, putz, gasta 2h30 para ir para voltar todo dia do trabalho, pô, às vezes ter uma moto vai fazer uma baita diferença. Sim. Então, não é só uma conta de fazer no Excel, na calculadora, não. Tem muito do que é importante para a tua vida. De fato, tem muita informação hoje, né, Naka? Mas a questão é qual informação você tá de olho, né? Então, precisa, de fato, procurar fontes confiáveis como o Popverso, como o Fernando Nakagawa. Como o CNN Business. Ele veio pra fazer propaganda do CNN Business. Ele faz. Tudo bem, meu? Um programa com meu marido, então assistam também. Mas agora já chega. Pode rodar. Vamos continuar. E pra encerrar o Popverso de hoje, tem música nova do Blink-182. Eu nunca imaginei que durante a minha carreira eu daria essa notícia, porque a gente já estava desacreditado, né, que o Blink um dia voltaria. E eles voltaram, e eles lançaram música nova, e eles vêm pro Lollapalooza. Então a gente encerra lá em cima. Edin, vamos ouvir. What you say, you wanna play